Bom dia. Tudo bem? Primeiramente, agradecer a meu amigo Lucas, pela indicação, a Bruna e ao pessoal da diretoria por estar me dando essa oportunidade de estar compartilhando conhecimentos num assunto tão importante como é a educação financeira. Me chamo João Lucas Santana Barbosa, tenho 30 anos, tenho uma filha, sou casado, sou empreendedor desde 2015, na verdade. Comecei trabalhando com roupas, tinha uma loja online e fazia entregas, trabalhava de forma totalmente digital. Eu morava com meus pais, não tinha nenhum tipo de despesa fixa. Naquela época eu tinha um sonho de ter uma rede de lojas de roupas e eu sabia que eu precisava juntar dinheiro de alguma forma para que no futuro aquilo se concretizasse. E naquela época, como não tinha custo fixo nenhum e o dinheiro era todo para gastar apenas com o que eu queria e para repor meu estoque de roupas, me incomodava o fato de que chegava no fim do mês, nunca sobrava dinheiro. Nunca sobrava dinheiro. Todos os meses, o dinheiro que entrava era o dinheiro que saía. Eu me perguntava, como acontece isso se eu não tenho despesa fixa nenhuma? A partir dali, foi que eu comecei a buscar alternativas para mudar alguma coisa, para que eu conseguisse concretizar aquele plano no futuro. Foi aí que eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre. Alguém que já ouviu falar? De Robert Kiyosaki. Foi esse livro que abriu a minha mente. Eu digo que foi o ponto de inflexão na minha vida. Foi ele que mudou a minha forma de pensar em relação a dinheiro, em relação a negócios. E a partir dali que eu comecei a mudar os meus comportamentos. E eu me deparei com uma frase impactante naquele livro. Zona de conforto. Alguém que já leu? E eu percebi que eu estava nela. E eu precisava sair daquela zona de conforto, eu precisava me expor a riscos para que eu conseguisse alguma coisa. E aí eu tomei a decisão de ir morar sozinho. Sair de casa, sem reserva de emergência, sem dinheiro, só com o dinheiro da renda que eu tinha da venda das roupas, e saí de casa e fui morar de aluguel. No primeiro mês eu já percebi a diferença. Eu vi que, se eu não corresse atrás, se eu não vendesse, se eu não prospectasse clientes, eu não ia ter dinheiro para pagar aluguel, para pagar alimentação, para pagar transporte, lazer, porque eu não teria nada disso, como eu tinha na casa dos meus pais. Passou a caminhada, eu consegui abrir uma loja física, e a partir dessa época, quando eu estava morando sozinho, eu me joguei nos estudos de educação financeira. Fui para o YouTube, porque naquela época ainda não tinha Primo Rico, ainda não tinha Bruno Perini, esses canais grandes hoje, Natália Arcuri. Não tinha esses canais, então não tinham tanta informação como tem hoje. Então naquela época eu tinha que buscar a fundo para ter conhecimento financeiro. E busquei, passava madrugadas assistindo vídeos. A partir dali que eu comecei a ter esse cuidado maior com o dinheiro. E em 2019... eu comecei a postar vídeos no WhatsApp, no meu status, de forma despretensiosa. E comecei a perceber que amigos, pessoas conhecidas se interessavam por aquele assunto. E eu dei um estalo assim, é tão fraco a educação financeira, e comecei a pesquisar por dados e vi que realmente a educação financeira ela não é dada nas escolas, não é dada nas faculdades. A gente não é preparado para lidar com dinheiro, não é à toa que a maior parte da população é endividada. Então, nós não somos preparados para lidar com dinheiro. Então, a partir dali, eu comecei a produzir produzir conteúdo no Instagram. Quis ainda abrir um canal no YouTube, que só veio se concretizar em 2023, mas era uma vontade minha desde 2019. Eu não tinha conseguido na época, mas comecei a fazer isso e compartilhar de forma amadora com amigos, com pessoas próximas, falando sobre o assunto por conta do interesse. Em 2022, eu fiz um curso para aprender uma metodologia de como tirar uma pessoa do caos financeiro e levá-la para uma vida financeira equilibrada e saudável. Mas o que é de fato a educação financeira? A educação financeira, gente, é um processo que visa te ajudar a gerir e administrar as suas finanças de forma mais eficaz, através da mudança de mentalidade e comportamentos. Porque nossos resultados financeiros, eles são mais provenientes de nossos comportamentos e nosso modo de agir em relação ao dinheiro do que a quantidade de dinheiro que a gente ganha. Porque geralmente é um modo natural da gente acreditar que todo o meu problema da minha vida é associado a eu ganho pouco, eu preciso de mais dinheiro, se eu ganhar na loteria, aí minha vida vai estar resolvida. A gente aposta sempre nossas fichas nisso, no aumento de renda. Porém, dinheiro é comportamento e mentalidade. Por isso que a gente precisa, nesse processo de educação financeira, a gente precisa ter mudança de mentalidade e comportamentos, que foi o que na época esse livro que eu li me deu. Me fez mudar minha mentalidade, a partir da minha mudança de mentalidade, eu mudei meus comportamentos em relação a dinheiro e aí eu tive resultados de verdade. Tem pessoas que acham que dinheiro é apenas um fim. Na Bíblia diz,
A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. E o dinheiro é apenas um meio da gente trocar por coisas que a gente almeja. Hoje na sociedade, né? Infelizmente ou felizmente, a maior parte das coisas a gente necessita de dinheiro. Então a gente precisa saber como administrar a fim de que a gente atinja os nossos objetivos. Aqui são alguns dados que eu trouxe para vocês de como é a situação financeira do brasileiro, certo? Hoje, de acordo com o Serasa, são dados todos do Serasa, 7 a cada 10 brasileiros estão endividados. De acordo com o Serasa, 72,89 milhões de pessoas, de brasileiros, estão inadimplentes e metade tem renda inteira comprometida. A maioria vive salário após salário, que no livro de Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, ele cita Corrida dos Ratos, que é uma espécie de... ela é representada por um homem correndo numa roda de hamster, que significa que nós trabalhamos para ganhar dinheiro no fim do mês, a gente trabalha em troca de dinheiro, vendemos a nossa hora em troca de dinheiro no fim do mês, para esse dinheiro pagar boletos, e a gente fica zerado, e a gente precisa trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, para pagar boletos, e fica nesse ciclo infinito. Tá? Essa é a corrida dos ratos que ele se refere no livro. E os estudos indicam que apenas 1% dos aposentados conseguem arcar com seu custo de vida tranquilamente. Ou seja, um aposentado hoje pelo INSS, ele não 1% somente consegue ficar de boa, tranquilamente, sem precisar de ajuda de parentes, sem precisar se manter trabalhando e vivendo só da aposentadoria pública, tá? Porque os outros 99% ou precisam se manter trabalhando indefinidamente, porque senão a conta não fecha, ou precisam da ajuda de parentes, de ajuda do governo, que seja. Isso são apenas consequências da falta de comportamentos adequados, da falta de educação financeira que essa pessoa teve ao longo da vida. E aí o que acontece? Quando a gente chega nessa idade, na idade lá mais velha, que a gente está para aposentar, o nosso custo de vida, ele naturalmente aumenta. Então, a gente precisa sempre ao longo da vida se preocupar, já desde jovem, como é que vai ser a minha aposentadoria lá na frente? Como é que vai ser quando eu estiver lá com meus 60, 50 e poucos anos, que eu vou parar de trabalhar? Será que isso vai ser suficiente? Provavelmente não vai ser. E o INSS, a gente tem um trocadilho que diz assim, INSS, né? Isso não será suficiente. E provavelmente não será. Por quê? Ao longo da vida, quando a gente vai envelhecendo, nossa saúde vai ficando mais debilitada. Luxos que a gente tinha quando é jovem, uma cama que a gente tem hoje, por exemplo, uma cama mais confortável, que é mais cara. Hoje, pra gente que é mais jovem, é um luxo. A gente consegue, como é jovem, a gente consegue dormir até numa cama mais dura. Mas quando você é mais velho, isso se torna uma necessidade. O luxo deixa de ser luxo e vira necessidade. Você precisa, às vezes, de aparelhos de locomoção, mais remédios, se preocupar mais com a saúde, ir mais vezes ao médico. Então, uma série de custos que aumentam. Então, nessa idade, o nosso custo de vida, ele aumenta consideravelmente. Então, a gente precisa manter, desde jovem, uma situação de renda sempre crescente, pensando lá na frente. Tá? Porque senão a gente vai chegar nessa época aqui de idade e, quando você se aposentar, você vai olhar para a sua conta bancária e vai falar, rapaz, isso não fecha. Essa conta não fecha. Aí você vai abrir mão de estar com seus netos, estar com sua família, para se manter trabalhando, porque senão seus boletos não serão pagos. Ok? Então isso tudo são consequências da falta de comportamentos adequados ao longo da vida. Como eu falei anteriormente, o dinheiro ele é uma ferramenta de troca. Tá? O dinheiro foi criado, a história do dinheiro ele foi criado para poder substituir o que era feito antes, que era o escambo, né? Que eram as trocas comerciais, trocava serviço por serviço, produto por produto. Mas conforme essas trocas comerciais foram ficando mais complexas, houve a necessidade do surgimento do dinheiro. Se a gente tirasse o dinheiro hoje da sociedade, naturalmente ia voltar para o escambo, para trocas comerciais e naturalmente ia voltar à situação que temos hoje, né? Que é o dinheiro corrente. E quais são as funções do dinheiro? A primeira função básica do dinheiro, além de meio de troca, ele serve para garantir segurança. A segunda função é realizar sonhos através da troca por produtos. Uma viagem, um carro, uma casa, presentes. Tá? E a terceira, que é investir. Investir para realizar objetivos. E no livro Pai Rico, Pai Pobre, ele também trata da diferença de ativos e passivos, que é o que precisamos ter em mente. Ele trata também muito que
temos que ter essa noção da diferença. E nesse vídeo, como vocês viram, o rapaz, né, o ganhador da loteria, e todos os outros que ganharam fortunas, eles não tinham essa noção. Então eles acabavam gastando o dinheiro todo com passivos. Ativos, eles são bens que colocam dinheiro em nosso bolso, ou seja, bens que se valorizam e geram renda passiva. Renda passiva é a renda que a gente não precisa efetivamente trocar nossa hora por dinheiro. A gente pode estar fazendo o que for e aquela renda ali ela vai estar entrando independente do que a gente esteja fazendo. Isso é chamado renda passiva. E a renda ativa é a renda de quem trabalha. Vocês, por exemplo, vocês vêm para cá, vocês trocam, vocês têm uma carga horária que vocês trabalham em troca de um salário definido. Isso é renda ativa. Se vocês pararem de trabalhar, essa renda é cortada. A renda passiva é justamente o contrário. E passivos são bens que tiram dinheiro do nosso bolso. São bens que se desvalorizam, são bens que geram despesas. E essas pessoas, como não tinham essas noções dessas diferenças, elas acabaram comprando somente passivos. Compra casa, aí dá casa para parente, compra casa para ela, compra carro melhor. Casa gera despesa como IPTU, energia, água, manutenção. E quanto mais caro a casa, mais despesa vai dar. Carro, seguro, combustível, possíveis danos, PVA, saíram comprando presentes por outras pessoas, até tentavam comprar alguns ativos, que são bens que botam no nosso bolso, mas por falta de conhecimento acabaram tomando escolhas que não deram resultado. E ativos são bens que botam dinheiro no nosso bolso, como exemplo, apartamento para alugar. Um apartamento para alugar, ele gera uma renda que, independentemente do que você faça no seu mês, o seu inquilino vai estar pagando o aluguel para você. Você pode ficar em casa o mês todo, sem fazer nada, que aquela renda ela vai entrar no seu bolso. Carro para alugar, títulos como títulos do Tesouro Direto, CDBs, a poupança, ações de empresas, fundos imobiliários, tudo isso são ativos que botam dinheiro no seu bolso. E é isso que a gente precisa ter essa noção desde já. Para eu ter uma independência financeira no futuro, eu preciso acumular ativos. Se você só acumula passivos que vão te gerar despesas, você engessa o seu salário, você engessa a sua renda e você fica sem liberdade de escolhas. E qualquer imprevisto que aconteça ali, se você não tiver uma reserva de emergência, que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, você entra no ciclo de dívidas. E aí entra naqueles dados que eu falei anteriormente. E por que mudar comportamentos em relação ao dinheiro? Não é a quantidade de dinheiro que vai definir o seu sucesso, certo? A maioria das pessoas acredita nisso, aposta as fichas no aumento da renda, no ganho de loteria. Mas, como eu mostrei, você precisa ter a mentalidade adequada, comportamentos adequados em relação ao dinheiro, para que aí sim, quando você tiver um aumento de renda ou você der a sorte grande de ganhar na loteria algum dia, para quem joga aqui, você consiga gerir e administrar esse patrimônio. Senão, se você não adquirir esse conhecimento, esse comportamento antes, você vai colocar tudo a perder. Então, é por isso que a gente precisa ter esse entendimento de que é necessário mudar comportamentos em relação ao dinheiro. E também precisamos buscar o conhecimento técnico financeiro. Ele é muito necessário. A gente saber criar um orçamento, a gente ter noção de juros, endividamento, cartão de crédito, produtos financeiros, os investimentos, inflação. E a gente não aprende isso na escola nem na faculdade. Esses itens que eu falei, claro que tem alguns outros, eles impactam muito, eles têm um impacto muito forte em nossas vidas, tá? Por isso que a gente também precisa buscar esse conhecimento técnico. E a reeducação financeira, eu costumo comparar com a reeducação alimentar. Alguém aqui já foi no nutricionista? Pronto. Então, vocês sabem que, né, você faz uma consulta inicial ali, diz o seu objetivo, onde é que você quer chegar, quero emagrecer, quero condicionar, quero ganhar massa muscular. E o nutricionista, ele vai te avaliar e vai passar um plano de ação. Ó, você precisa se alimentar dessa forma, você precisa se alimentar tantas vezes no dia, X hora, precisa fazer exercício físico. É o plano de ação. Mas cabe à pessoa fazer. O nutricionista, ele não vai fazer nenhum milagre na vida da pessoa se a pessoa não botar em prática o que é passado. A mesma coisa que a reeducação financeira. Eu trabalho com mentoria também individual, onde eu passo um plano de ação baseado no objetivo daquela pessoa. Mas se a pessoa não botar em prática, não vai ter resultado. A maioria do brasileiro ele é muito imediatista, como na reeducação alimentar, que acontece? Às vezes a pessoa não tem a visão de longo prazo, não tem a mentalidade de isso aqui leva tempo. Uma pessoa, quero ficar forte, quero ganhar massa logo, e aí não tem a paciência de esperar 1, 2 anos para poder dar resultado de verdade, aí a pessoa vai fazer o quê? A pessoa que é imediatista vai buscar atalhos. E na parte financeira,
as pessoas, por enriquecimento rápido, elas gastam rios de dinheiro apostando na loteria, vão para jogo do tigrinho, vão para jogo de aposta de aplicativo, buscando retorno rápido. A gente busca atalhos e as pessoas perdem muito dinheiro. Eu vi uns dados aí agora, não sei da onde, mas vocês podem procurar na internet depois. Vocês vão ver, as pessoas que ganham salário mínimo estão gastando mais de 10% do salário com o jogo do tigrinho, com aposta, buscando retorno rápido e perdendo dinheiro aí. Quando a pessoa precisa comprar uma coisa para casa, rola uma emergência, falta alguma coisa, quebra uma coisa em casa, falta um gás. Cadê o dinheiro? Está na aposta. Porque a pessoa quer retorno rápido. Então a gente precisa ter essa mudança de mentalidade, visão de longo prazo. Não existe atalho, pessoal, em nada em nossa vida. Tudo para ter resultados consistentes precisa de constância, longo prazo. Beleza? Essa equação aqui, pessoal, conhecimento técnico financeiro, que foi o que eu falei anteriormente, mudança de comportamento e aumento de renda. Esta é a equação ideal para você ter sucesso financeiro. É isso aqui. Se você só aposta ficha em aumento de renda, você pode ter certeza que você vai se frustrar. Vou dar um outro exemplo. Você começa a sua vida profissional, beleza. Você começa ali trabalhando, ganhando, vou botar um exemplo aqui, R$2.000. Você não tem educação financeira. E aí você começa a sua vida profissional, ganha R$2.000, beleza. Como você não tem educação financeira e nem comportamentos adequados, o natural é que você irá gastar esses R$2.000 todo com o seu padrão de vida, certo? Aí, passa alguns meses, você ganhou R$2.000, beleza. Aí você, meu Deus do céu, esse dinheiro não é mais suficiente para mim, não paga minhas contas, não sobra, eu não consigo, eu me enrolo todo mês. Eu preciso ganhar R$5.000, eu preciso ter um aumento de renda, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso ter uma promoção, vou pedir ao meu patrão um aumento. Aí seu patrão vai lá e aumenta seu salário para R$5.000. Beleza, aí você não busca comportamentos adequados e continua fazendo as mesmas coisas. Aí uma pessoa, naturalmente, sem educação financeira, ela vai fazer o quê? Porra, agora eu ganho 5.000, vou comprar um carro. Aí ela mora num apartamento mais simples. Pô, posso ir para um apartamento melhor, pagar um aluguel mais caro. Beleza. Vou chamar mais meus amigos para sair, vou pedir mais iFood, vou pedir mais delivery, vou pedir mais isso, vou comprar mais presente, vou comprar roupas melhores com mais frequência. E aí, depois de um tempo, ela vai estrangular esses R$5.000. Vai igualar a despesa à receita dela. Tá? E aí ela vai falar a mesma coisa que ela falou anteriormente. Esses R$5.000 não é suficiente, não paga mais as minhas contas. Preciso de um aumento. Aí ela vai ganhar R$10.000. Aí ela faz todo o aumento do padrão de vida dela de novo, proporcional. Gasta R$10.000. Preciso de mais renda, ganha R$50.000. Gasta R$50.000. Ganha R$100.000, gasta R$100.000. Ganha R$1 milhão, gasta R$1 milhão. Por maior que seja a renda dessa pessoa, nunca vai ser suficiente para suprir a necessidade que ela tem de gastar. Vocês entendem? A gente começa a organização financeira através de um orçamento, através de uma organização que a gente consiga visualizar a nossa renda, os nossos gastos em relação à nossa renda e que a gente consiga identificar para onde está indo o nosso dinheiro todos os meses. Isso é feito através de uma planilha, com uma divisão de categorias, custos essenciais, custos variáveis, custos de estilo de vida. Então você precisa ter um limite de quanto você vai gastar. Pô, eu preciso gastar isso aqui. Então você precisa dar um limite semanal. Pô, por semana, com alimentação, eu preciso tentar gastar R$500. Vamos botar só um exemplo. Eu preciso tentar gastar R$500. E aí você vai buscar não ultrapassar esse limite. Assim vai para todas as outras categorias. Estilo de vida, lazer, tudo. A gente precisa definir limites sempre. Se a gente não dá limites para os nossos gastos, a gente vai gastando, a gente não tem controle, não anota, não sabe nada, a gente vai gastando que a gente nem percebe. Isso acontece muito com o cartão de crédito, porque o cartão de crédito a gente tem um limite alto ali, às vezes tem um limite do cartão, e você vai gastando um pouquinho ali, pouquinho aqui, pouquinho ali, pouquinho aqui, 10, 15, 20, aí você, não, que de boa, aí você não acompanha a sua fatura regularmente, de boa, tranquilo, chega no fim do mês, a fatura do cartão deu 2 vezes seu salário. Aí, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar isso? Aí você faz o quê? Rotativo. E aí começa a bola de neve, aí começa o inferno na cabeça da pessoa, porque a pessoa está endividada ali com aquele rotativo. E aí surge uma outra necessidade, aí uma emergência, e ela, como o dinheiro dela está todo destinado a pagar boletos, e ela não consegue, não tem dinheiro para pagar aquela emergência ali, ou precisa pedir dinheiro emprestado, ou vai no banco pedir outro empréstimo, e aí começa uma bola de neve sem fim. Próximo passo, criar o hábito de poupar regularmente.
nós não fomos ensinados a poupar. Talvez alguns de vocês tiveram até a orientação de alguns pais, como eu tive do meu pai. Na época, meu pai era muito conservador, não investia em outros produtos financeiros, era só aquele conservadorismo mesmo, normal. Mas ele sempre falava, guarde dinheiro, guarde uma parte do seu dinheiro todo mês. Eu não ouvia, não escutava, só fui passar por isso depois que eu li o livro. O que é que o brasileiro ele faz? Ele recebe o salário dele, aí ele até pensa assim um mês, esse mês eu vou gastar, vou guardar um pouquinho do meu dinheiro. Aí o que é que acontece? Ele pega, recebe o salário, aí ele gasta com tudo, paga os boletos, paga as contas obrigatórias que tem, sai, farreia, dá presente para os outros, não sei o quê. E aí, quando ele vai olhar para guardar, ele, acabou o dinheiro, gente. Esse mês, infelizmente, não deu. Aí vai para outro mês, ele vai com essa mesma mentalidade. Esse mês eu guardo. Aí ele continua fazendo as mesmas coisas. O que acontece? Ele não guarda de novo. E fica num ciclo desse todos os anos. Aí chega na virada do ano, aí bota fita, bota roupa amarela, não sei o que, dinheiro, isso, pula 7 ondinhas, mas fica com os mesmos comportamentos. Vira o ano, ele mantém a mesma coisa, não muda o comportamento. E aí, quando a gente não muda o comportamento, a gente tem os mesmos resultados. A mudança que traz resultados diferentes. Reserva de emergências, que eu até citei anteriormente. A reserva de emergências é um valor que a gente precisa ter investido, que equivale a 6 a 12 meses do seu custo fixo mensal. Digamos, você tem um custo fixo mensal de R$2.000. R$2.000 é o necessário para você pagar seus custos obrigatórios, seus custos essenciais. Que os custos essenciais são aqueles que, independentemente do que você faça em sua vida, eles vão vir de qualquer forma. Tipo, o aluguel, ele vai vir todos os meses, independente se você estiver desempregado, se você estiver empregado, o que acontecer vai vir. Condomínio, alimentação é custo obrigatório, porque todos os meses nós nos alimentamos, transporte, tá? São todos custos obrigatórios que vão vir de qualquer forma. E essa reserva é justamente para cobrir isso. Num momento de desemprego, a pessoa perde o emprego, e aí ela precisa manter essas contas pagas, né? Porque os boletos, como eu falei, vão continuar chegando. Então essa reserva ela vem para poder suprir. Para quem é empregado, para quem trabalha para uma outra empresa, o ideal é que seja de 3 a 6 meses, porque geralmente a pessoa tem o dinheiro da rescisão, tem às vezes um seguro-desemprego, então esse dinheiro da reserva vai vir para suprir, para ela ter a tranquilidade mental de se recolocar no mercado, porque ela não vai ficar nervosa, não vai ficar em desespero, porque os boletos vão chegar. Ela vai ter ali aquele dinheiro que ela recebeu e vai ter a reserva de emergências, que ela vai ter tranquilidade para buscar se recolocar no mercado. E para quem é empreendedor, para quem trabalha por conta própria, o ideal é que seja de 6 a 12 meses dessa reserva guardada. E aí, digamos, R$2.000, por exemplo, o que você precisa ter na reserva de emergências seria 2 vezes 6. O ideal eu sempre jogo para mais. 2 vezes 6. Você teria que ter R$12.000 na sua reserva de emergências para poder suprir os custos fixos caso haja alguma intercorrência na sua vida, tá? E aí esse dinheiro precisa estar num investimento que seja líquido, liquidez. A liquidez é a velocidade em que você consegue resgatar esse investimento. Como é uma emergência, então precisa ser imediato. Então precisa estar num investimento que você consiga resgatar ali, papum, na hora. Precisa ser seguro, precisa ser um investimento seguro, porque se não for um investimento seguro, como é que você vai ter a certeza de que quando você precisar daquele dinheiro vai estar lá? E precisa ser um investimento rentável na medida do possível. Eu digo que na reserva de emergências, pelo menos bata o CDI. Alguém que já ouviu falar em CDI? Pelo menos bata 100% do CDI. É o mínimo, tá? Mas a principal característica é ter segurança e liquidez. Como eu falei no início, a mentalidade de longo prazo ela é muito importante. Nós precisamos entender que resultados consistentes em qualquer hora de nossa vida, ela vem com mentalidade de longo prazo. Sempre quando é para dinheiro, para guardar dinheiro, a pessoa, não, eu tenho que gastar tudo hoje, eu tenho que aproveitar hoje, porque amanhã eu posso não estar vivo. Verdade, você pode não estar vivo. Realmente, claro, nós somos mortais, estamos expostos a riscos, mas ninguém aqui quer morrer. Todo mundo sempre vai se afastar do que traz o risco. Então isso aí de, que eu posso estar morto amanhã, isso é verdade, mas é uma chance muito pequena. É uma chance muito pequena. O amanhã, a gente sempre vai esperar que o amanhã chegue. Por mais velho que a pessoa seja, a pessoa pode ter 100 anos, ela sempre vai esperar que o amanhã chegue. Ela não vai saber a hora de ir. Os investimentos que a gente faz ao longo da vida,
como eu falei, para um longo prazo, investir durante 20, 30, 35 anos, isso requer muita disciplina, muita constância. Você precisa ter objetivos claros para você saber por que você está acumulando aquele patrimônio. Os juros compostos, eu digo que ele é a 8ª maravilha do mundo, né? Porque ele faz mágica realmente com o nosso dinheiro, quando a gente investe da forma certa. E aí, eu tirei alguns prints aqui de uma calculadora de juros compostos. Eu botei valores bem pequenos. R$100 e aplicar num investimento que te gere um rendimento mensal de 0,8% durante 10 anos. Depois desses 10 anos, você vai ter quase 20 mil reais aproximadamente. Esses mesmos R$100, na mesma taxa de juros de 0,8%, há 35 anos, vai te gerar um patrimônio, depois de 35 anos, de R$342.585,96. R$200 a 0,8%, mesma taxa de juros, 0,8%, num período de 10 anos. R$40 mil aproximadamente. R$200, mesma taxa há 35 anos. R$685.171,92. Aí você pode falar, como eu falei anteriormente, é muito tempo, eu não sei se eu vou estar vivo e tudo. Mas aí o que acontece? A pessoa, ela mantém esse pensamento, ela não faz nada para mudar, não poupa, não guarda, não faz nada. E aí ela vive até lá, aquela idade. Aí chega naquela idade, vai lá para aquela parte do início que eu falei. A pessoa vai precisar se manter trabalhando, vai passar dificuldade lá na frente, vai precisar ficar pedindo ajuda de parentes. Então, o problema é você não fazer algo hoje e você viver até lá. Aí você vai ter problemas. Agora imagine você chegando lá com os seus 50 e poucos anos, você teve uma vida de poupança, de investimentos, tendo objetivos claros, e você chegar lá com 685.171 na sua conta. Isso aqui te gera uma renda passiva, se tiver nessa mesma taxa de juros acima da inflação, de em torno de 0,8%, dá pouco mais de R$5 mil, que vai vir de rendimento só desse dinheiro. E eu faço uma comparação com o seguinte, por que eu botei 35 anos? O tempo médio que a gente precisa, né, trabalhar para contribuir com o INSS é esse. Você precisa trabalhar por 35 anos, pagar uma contribuição compulsória, porque não tem escolha, para o governo gerir esse dinheiro, colocar em coisas que não trazem retorno. O governo ele usa esse dinheiro para poder pagar outros aposentados, que é o modelo atual de repartição, não fica numa espécie de poupança para a gente lá no futuro. E aí, esse dinheiro ele não vai ser suficiente. Imagine você com a renda passiva lá na frente, sem depender somente do dinheiro do INSS. Entendeu? Por isso que eu coloquei esse período de 35 anos. Dinheiro, por si só, ele não traz felicidade realmente. O dinheiro é só um meio de adquirir coisas e experiências que vão nos trazer felicidades, nos dar realizações. Essa é a função principal do dinheiro. Aqui é a parte final. Aqui são minhas redes sociais para quem quiser me seguir. O meu Instagram, Lucas B Finanças. Financas, não tem um C cedilha. Também tem um canal no YouTube que eu posto vídeos quinzenalmente. Finanças com Lucas Barbosa. Quem quiser se inscrever já tem uma quantidade de vídeos lá muito legal. Eu que agradeço aqui a presença. Obrigado.